Boa noite. Pensei que fosse mais baixinho. Tá bom. Então podemos assentar. Também temos alguém que está nos acompanhando desde seus lares, né? Gostaria de lembrar na nossa intenção desta celebração da renovação, nas orações de vocês, na minha oração, na oração da paróquia, lembrar sempre os nossos irmãos, em especial aqueles das nossas convivências, né, do nosso grupo, da nossa pastoral, da nossa paróquia, que muitas vezes são afetados por diversas necessidades, seja elas espirituais, psíquicas, físicas e econômicas, que atingem a todos. Então todos somos vítimas de todos os acontecimentos. Mas agora, por que toco nesse assunto? Porque precisamos lembrar, nosso irmão aqui, Maidana, perdeu o seu irmão hoje, está aqui na oração, está abatido como irmão, mas em pé como cristão, porque o cristão mantém-se ressuscitado diante da morte. Nós também temos a nossa irmã Erla, que a sua mãe está com Covid, então nós somos chamados a rezar também por ela, né? Eu lembrava, mas não consigo lembrar o nome. Aí depois tantos outros irmãos que estão em casa, que nos acompanham pelo medo, por uma situação ou por outra, que necessariamente nos acompanham desde das suas casas, né? Que estão lá. E que devem em casa estar intercedendo também por esses que fazem parte da obra de Deus. Podemos chamar assim os obreiros, aqueles que trabalham, aqueles que saem de casa, correm o seu risco para que também o grupo mantenha coeso e possa também dilatar-se através da palavra de Deus que chega aos lares. Então aqui hoje nós temos aqui um grupo bom, aqui nesse tempo, um tempo bastante... é um tempo diferente dos tempos normais, né? Mas tem um número bastante razoável e bom aqui nesta noite de oração. Então sempre é importante neste dia lembrar da sua responsabilidade com a sua pastoral de estar em união e comunhão nas suas orações. Hoje a Eliane tinha pedido para falar 10 minutos, eu não sei se em 10 minutos eu falo. Eu vou falar um pouco mais de 10 minutos, é só aqui fazendo a munição, né, disso aqui. Mas porque o tema ele é longo e ao mesmo tempo se pode fazer ele breve, né? Porque o tema é compreensível, porque é o tempo em que estamos vivendo. Não somente o tempo da pandemia, que é o tempo que nós estamos vivendo, mas o tempo litúrgico, que é o tempo em que nós estamos celebrando na igreja, como católicos, como cristãos, e que tem uma necessidade de poder tocar nos tempos fortes por conta da nossa natureza fraca. Então, um tempo forte para a natureza fraca, que somos nós, somos humanos, que pedimos a Deus, que intercedemos, que cantamos, que choramos, que caímos, mas que não permanecemos na queda, que levantamos, que percebemos que diante do fracasso da vida está alguém muito forte, poderoso, vencedor, olhando por nós e nos levantando novamente, nos ajudando, nos favorecendo, nos revelando e nos apontando que é necessário que nós possamos, diante dos nossos joelhos trôpegos, estar em pé. Tá bom? Então eu vou falar hoje da Quaresma. Essa Quaresma em que nós iniciamos na quarta-feira de cinzas e que se estende até a missa de véspera, né, da Santa Ceia, da quinta-feira da Semana Santa. Até ali nós vamos viver essa Quaresma.
viver, vivenciar, celebrar. E tudo isso é importante na nossa caminhada de fé como pastoral, de fé como pessoa, de fé como cristão, e assim no mundo poder ser, para que o mundo seja transformado. Mas que mundo é esse que eu tenho que transformar? Nós sempre olhamos para o mundo externo, nós olhamos para o mundo lá de fora, o mundo em que nós não temos força de mudar, nós sabemos que continua aquilo lá. O mundo a ser transformado, e que nós rezamos, e que é uma insistência da igreja, e é uma insistência da pastoral, é uma insistência do grupo de oração, é uma insistência da vida cristã. O mundo é transformado, o mundo que está dentro de nós. Então sempre é bom lembrar, o Papa Francisco sempre vai falar da mundanidade, isso está dentro de nós. É bom lembrar Jesus Cristo, que ele usa uma passagem quando fala dos alimentos. O que deixa o homem impuro não é aquilo que entra pela boca, aquilo que nós comemos, se fez mal ou não fez mal, porque eu comi aqui nesse dia, eu comi naquele outro dia. Não é isso que nos torna impuros, mas o que nos torna impuros é aquilo que sai de dentro do coração do homem. Isso é que nos torna impuros. Por quê? Porque lá é que está a mundanidade, lá que está justamente tudo aquilo que as porcarias humanas está dentro do homem. Então, nosso grupo, a nossa noite, a quaresma, é para trabalhar isto. É para eu ser melhor? Não quero que você seja melhor. Eu quero que você seja o homem novo, não melhor. Melhorar aqui um pouquinho, melhorar ali. Não. Se eu tenho um vazamento na parede, que eu tenho uma umidade na parede, eu preciso consertar aquilo ali. Eu preciso roer aquela parede, quebrar a parede, consertar, fazer nova e pintar. Isso. E o Senhor conosco faz isto, mas eu preciso então deixar que o Senhor faça. E eu preciso pedir. Então esse tempo é um tempo fantástico, maravilhoso, em que nos favorece para que nós o possamos então fazer novas. Então muitas vezes meu coração, então as pinturas do meu coração, as imagens que estão no meu coração, muitas vezes já estão deformadas. Deformei as imagens. As pinturas perderam o seu brilho, perderam o seu encanto, e eu preciso agora restaurar, fazer nova, porque o Senhor diz: farei nova todas as coisas. Então se o Senhor faz nova todas as coisas, não deixou uma coisinha de lado lá, está bonzinho assim, não. O Senhor faz nova todas as coisas. Isso é importante na nossa vida. E nesse tempo da quaresma, nós temos palavras fantásticas. Não? Primeiro domingo nós celebramos agora, então vamos dizer assim, é que vai dar, vamos dizer assim, a direção desse tempo da quaresma, porque nós escutávamos Jesus Cristo, inclusive eu vou depois ler este evangelho novamente, porque esse evangelho marca a nossa quaresma, né? E a partir daí nós podemos aí perceber a que somos chamados, de que maneira somos chamados, né? Então eu vou ler esse evangelho e depois vamos falando algumas coisas aqui. O evangelho desse domingo de São Marcos começou assim: aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito como uma pomba descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus
Veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Nós vemos aqui um Evangelho breve, profundo. Vimos aqui o batismo e a tentação de Cristo no deserto. Estas imagens faz parte também do que nós somos chamados. Porque aqui nós somos chamados à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo da Quaresma é um tempo próprio de converter e crer no Evangelho. Crer no Evangelho, que é a notícia que é nos dada. E para crer no Evangelho, nesta notícia que é nos dada, em nós precisa a ação do Espírito Santo, por isso é preciso sempre invocar a Trindade, para que a fé possa responder à compreensão da escuta, que aquela mensagem é a boa notícia, que é o Evangelho de Cristo, que é a notícia que salva, que é a notícia esperada, porque nós esperamos uma boa notícia, e essa é a boa notícia, o reino de Deus. Se esperava o reino de Deus, e Cristo, com a sua chegada, Ele apresenta o reino de Deus. Então nós, contemplando este Evangelho, nós podemos ver já neste primeiro domingo, e se estendendo para os demais, e a conclusão da Quaresma, nós temos um tempo próprio de conversão. Então nesse tempo de conversão, nós podemos ver que nós somos chamados aí, que vem conversão, está essa palavra portuguesa que está ao lado da grega, que se chama metanoia. Essa metanoia, então, a metanoia, que quer dizer uma revolução mental. Isso quer dizer metanoia, revolução mental. O que quer dizer revolução mental? Metanoia. Meta é uma preposição que indica inversão de movimento. Isso, inversão de movimento. Estou fazendo para cá, eu vou fazer para cá. Então, uma inversão é uma revolução. É isso que faz a metanoia. Então, essa inversão de movimento. E noia é um substantivo que significa mente. Então, metanoia, eu preciso então entrar nessa metanoia, nessa revolução, nessa inversão, quer dizer, essa conversão que nós precisamos entrar. E esse tempo é propício. Então a palavra é bonita e compreensível, porque nos fala que a nossa mente precisa mudar hábitos maus, pensamentos maus, intenções más, para a virtude, aquilo que o Senhor nos chama. Então a palavra de hoje, nesse tempo que nós somos colocados diante da Quaresma, nós somos chamados a entrar nesta conversão. E por isso essa conversão, nesse domingo agora nós já vamos entrar nas tentações de Jesus, porque entramos na Jesus Cristo, que escutamos, que vai para o deserto, e lá sofre as tentações. As tentações que Jesus Cristo sofre é as que eu sofro diariamente, mas que eu sofro e que você também sofre. Você sofre tentações, eu sofro tentações. Você não sofre tentações? Porque eu sofro tentações. Agora, como eu enfrento as tentações? É este o ponto. As tentações todos teremos, agora é como que eu vou enfrentar as tentações. Como que o Filho do Homem enfrentou as tentações? 40 dias jejuando. Ah, Padre, como é que eu vou jejuar 40 dias? Bueno, você não vai jejuar no sentido literal 40 dias. A Igreja, com a sua sabedoria, nos propõe alguns jejuns litúrgicos e depois nos propõe
para que nós possamos fazer alguns outros jejuns, que eu digo, jejum é tirar uma refeição principal, isso é o jejum. Portanto, nós podemos falar jejum e outras coisas que nós podemos tirar da nossa vida, que são importantes tirar. Então, 40 dias eu posso tirar muitas coisas que me mantêm cativo, me mantêm preso, me mantêm em ciladas. Então eu preciso fazer. Então aí muitas pessoas, com a graça do Espírito Santo, muitas vezes são viciados e se propõem: eu não vou mais beber nessa quaresma. Vamos dar um exemplo, né? E aí, a partir dessa quaresma, descobre que venceu uma tentação, um vício, porque se propôs, e a graça do Espírito Santo estava com ele, e operando nele, venceu 40 dias. E depois da quaresma, se eu ressuscitei na Páscoa, porque eu vou, para que eu estou me preparando? Para a Páscoa. Mas esta preparação não é lá para Páscoa, porque eu vou celebrar a Páscoa de Cristo. Essa preparação é para mim, porque eu vou celebrar a Páscoa, mas sou eu, vamos dizer, o protagonista que vou estar ali presente diante do Cordeiro, que precisa estar purificado, precisa estar ressuscitado diante do Senhor para poder glorificar o seu nome, porque não adianta nada eu fazer muitas propostas e chegar no dia morto e não celebrar a Páscoa, não ressuscitar com Cristo, não viver a glória de Cristo. Então nós precisamos nesse tempo justamente algumas coisas nos propormos, outras coisas a igreja nos propõe, para que possamos vivê-la bem, nos preparando. É necessário não apoiar-se em si próprio, mas contar com a graça de Deus, contar com a graça divina, contar com a oração dos irmãos, contar com o Espírito Santo, porque só assim nós podemos vencer. E após, você pode aí fazer com garantias de tudo isso, poder continuar uma vida pura, justa e santa a partir desse tempo, porque depois é necessário viver todo o esplendor, toda a alegria da ressurreição. Então é necessário entrarmos aí. Então, nas tentações, nós vamos ter tentações contra os ídolos. Ídolos que corroem o nosso coração, corrói a nossa mente, ela turva a nossa compreensão dos valores, dos bens materiais, dos bens físicos, não? Porque muitas vezes tem prazeres no homem, e eu quando falo homem, falo do ser humano, tem prazeres que ele faz ídolo. E é preciso, e é necessário, como cristão, entender que o Senhor destruirá os ídolos. Então, se o Senhor destruirá os ídolos, eu sou chamado a ter um combate contra os ídolos. E os ídolos são diversos, mas podemos pegar todos os ídolos e trazer um exemplo, um que é representante. Todos vocês sabem, é um representante da idolatria, todos sabemos, porque todos precisam dele, todos precisam de maior ou menor quantidade, que se chama mamona. Sabe o que é mamona? Mamona se chama din-din, dólar, real, peso. Isso. Esse é o que mantém a grande parte do povo escravizado. Então quem muito tem, mas quer, por isso mata, por isso rouba, por isso destrói, por isso faz guerra, por isso... E é porque os ídolos mantêm cativos. E quando nós não temos, também roubamos e matamos porque queremos.
Então o ídolo é o mesmo, é um só. Para aquele que está lá no topo dos valores e para aquele que está lá no fim, né, da margem da sociedade. Temos um ídolo que se chama dinheiro. E por isso no tempo da Quaresma é providencialíssimo aquilo que Deus faz conosco, porque a esmola cobre uma multidão de pecados. E isso é necessário nós ter atento sobre nós. Porque muitas vezes eu faço jejum e aí rendeu a minha poupança porque não gastei. Coração idólatra. Porque o jejum está em teu benefício, devias te compadecer do teu irmão sofredor, porque aquele valor do qual você economizou do seu almoço devia estar no estômago de um necessitado, daquele que nada tem, daquele que tem uma precisão, que também tem a sua idolatria, que também luta o saco que ele carrega nas costas, ele também pode matar se alguém quiser levar. Mas não importa, eu preciso me compadecer dele. Então a ele cabe as minhas doações, porque também com ele, nele, no sofrimento dele, Cristo se compadece. E Cristo nele se faz presente na penúria. Cristo não faz presente na maldade da pessoa, nem na minha nem na de ninguém. Cristo se faz presente na pessoa, aquilo que é pessoa. E na sua pessoa, na sua vida, na sua integralidade, ele pena as consequências do pecado de todos os homens, em especial daqueles que estão na cadeia mais alta, que não experimenta o sofrimento da ausência, da falta, por pior que seja a queda da bolsa. Entendeu? Então nós temos que ver que esse ídolo, Cristo, vence. Por quê? Porque o demônio diz: se adorares de joelho, tudo será teu. Então nós temos uma busca desenfreada e às vezes até selvagem pelo poder, pelo cargo, muitas vezes prejudicando um pai de família, uma mãe, para que eu possa adquirir aquele posto, para que todo mundo possa me escutar, me ver e obedecer. E não é assim. Então, às vezes eu prejudico, porque eu sou chamado a conquistar, eu sou chamado a estudar, eu sou chamado a tomar todos os postos. Portanto, eu sou chamado naquele posto do qual eu fui colocado, ter um espírito. E é impressionante ver que quem assume um espírito de servo é alguém que não é apegado aos ídolos. E nós podemos ver a imagem de José, por exemplo. José foi colocado como administrador, mas José não olhou para os bens que ele dominava, administrava. Ele teve compaixão dos que sofriam, da sua gente, quando ele leva para o Egito. E por isso, quando o povo esquece de José, quando esquece, aí começa a sofrer. E aí, depois de todo esse tempo, o que acontece? O povo vai para o deserto, 40 anos no deserto, vai fazer uma travessia. E por que faz uma travessia no deserto por 40 anos? Porque Cristo vai para o deserto 40 dias para experimentar o que tem no coração. Então o coração do homem é um abismo, já diz o Salmo. Então nesse abismo o Senhor vai fazer nos conhecer, vai fazer nos conhecer quem somos, como somos e para que somos. Entende? Então isso nos ajuda a compreender a nossa caminhada. O Senhor nos tira da escravidão, nos faz penalizar no deserto, para que eu possa atingir um objetivo. Então, na minha vida, na sua vida, e nós caminhando na Quaresma, nós vamos fazendo essa caminhada com o povo, não caminhamos sozinho, mas quando olhamos para Jesus Cristo, nós precisamos saber que Jesus Cristo estava lá
no meio das feras, mas quem o servia eram os anjos. E eu sou chamado também, não caminhar sozinho, ser servido pelos anjos, que intercedem e estão ao nosso favor e ao nosso lado, esperando que você possa dar ocupação para Ele. Ele quer que você dê trabalho para o seu anjo, mas você não dá trabalho para o seu anjo, você não quer dar trabalho para ele, por quê? Você pensa que não tem um anjo? Fala com o seu anjo, dê trabalho ao seu anjo, para que ele possa levar as coisas ao Pai. Então o anjo está ali para trabalhar, Deus já deu um anjo justamente para isso. Então o anjo está lá, com Jesus Cristo. Assim nós escutamos. Ele vence aquilo que nós buscamos diariamente, que é aquilo que nós buscamos todos os dias, que é saciedade, estar saciado. Porque quando eu estou saciado, quando eu como, eu não tenho vontade nem de ir no mercado, no supermercado. Você se lembra de ir no supermercado quando abriu? Opa, eu tinha que ter ido no supermercado. A gente lembra quando está com fome. E o demônio diz assim: transforma isso aí, essas pedras em pães. Portanto, diz Cristo, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós escutamos um pouquinho antes, no batismo de Jesus: este é o meu Filho amado, em ti me comprazo. É a voz do Espírito Santo que comunica a nós o reino de Deus que se aproximou, é o Filho de Deus. E ainda ficamos esperando um outro reino, um outro Filho de Deus, um outro Jesus Cristo, não aquele que se encarnou, que veio ao encontro de nós e que entrou no sofrimento de cruz e salvou a humanidade. Ainda esperamos um outro? Não. A nós já veio o reino dos céus. A nós já chegou o Filho de Deus esperado. Agora nós somos chamados a escutar. Este final de semana, todos estarão na missa. E aqueles que não estarão presentes, estarão online, acompanhando para escutar o que esta voz nos falará. Porque falará o Espírito Santo novamente. Novamente o Espírito Santo vai nos falar. Porque nós somos chamados a escutá-lo ao Senhor. Por isso, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, e a palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele é o Cristo, Ele é a palavra, Ele é o Verbo que se encarnou, Ele é a luz. Eu preciso desta luz na minha vida. Como posso eu iluminar o sofrimento da minha família, meu sofrimento, a minha angústia, as minhas doenças, as minhas preocupações, se eu não compreender que este Cristo é esta luz que me ilumina? Então eu preciso abrir a boca, o meu coração, para poder rezar. Porque nesse tempo da Quaresma que nós fazemos isso, que nós mexemos no bolso, mexemos com os ídolos, nós mexemos com o demônio. E o demônio fica zangado, fica furioso. Então a nossa vida começa parece que estou numa barca no meio do mar e as ondas parecem que são maiores. E é isso, mas como que é isso? Que confusão que está aumentando? O que está faltando? Oração. Porque a oração acalma o coração. A oração me leva à intimidade com o Senhor. A oração me faz presente o reino de Deus. A oração me leva a essa intimidade com o Senhor. A oração me leva a esta compreensão. A oração é a luz do qual estava eu precisando, porque ela vai fazer com que eu possa perceber as gravidades e as situações e a iluminação sobre aquele fato, sobre aquele acontecimento do qual eu estou vivendo, e o Senhor foi curando, purificando, transformando. Por quê?
Porque eu me coloquei num processo de conversão. E nesse processo de conversão, compreendi que era o melhor caminho de seguir o Senhor, que era tomar a sua cruz e seguir. Por isso, ao escutar este que nos anuncia, o Espírito Santo, do qual o Senhor se compraz, se abre para nós o céu. Então, o céu se abrindo para nós, nós somos chamados a entrar agora nesse processo dos remidos. E Cristo é aquele que nos remiu. Então, nós somos chamados a entrar nesse processo dos remidos e experimentar como é bom, como é suave estar diante da sua palavra, diante do Senhor e poder clamar: Abba, ó Pai, papaizinho. Sim, chamar Deus de Pai, porque antes eu não podia chamar, agora posso. Por que chamo Deus de Pai? Porque me chama a ter intimidade, estar próximo. O Pai é aquele que está próximo, que se aproxima, aquele que o filho desobediente se afasta, mas o Pai se aproxima e com a sua mão forte de segurança, da lei, da graça que nos apoia, também traz a mão suave da misericórdia, do descanso, do acolhimento, do afeto no seu lar, na sua casa, que é a volta do filho pródigo que nós também podemos contemplar. Nesse tempo da Quaresma, nós meditamos sobre tudo isso, e tudo isso vai transformando o nosso interior, vai transformando o nosso lar, vai transformando o nosso coração, vai dando-nos a nós compreensões que antes não tínhamos. E vai nos colocando também diante de situações novas, um novo horizonte, um novo comportamento, um novo olhar, porque a graça do Senhor derramou sobre nós. Então nós podemos perceber que Ele atua em nós. Então esse Deus que atua em nós, somos chamados a caminhar. Por isso, muitas vezes, claro que temos que fazer oração, precisamos fazer esmola, precisamos fazer jejum, porque sem jejum, sem oração e esmola, há demônios que ficam escondidos. Em algumas fissuras, gretas que estão lá no nosso coração, estão escondidos, para esperar um momento de fraqueza para ele se manifestar. Então eu preciso fazer. Então depois de uma refeição que eu posso fazer, eu posso então tirar algumas coisas da minha vida, que nesse tempo vai me favorecer. Eu posso tirar um joguinho, estou viciado no joguinho lá no computador, ou no celular, porque hoje em dia o celular virou computador. Eu mesmo, muitas vezes, não abro nem o computador, porque o e-mail já vem ali, tudo ali, a gente abre ali, já faz as coisas ali, tantas coisas, já faz pagamento ali. Muitas vezes a gente nem abre o computador, mas o computador é o seu celular. Então o seu celular muitas vezes é o seu lar, é o seu trabalho, é a sua casa, é o seu celular. Opa, e aí ali eu entro numa sala que se chama jogos e me perco ali, tempo ali. E aí não dou ouvido à esposa, não dou ouvido ao marido, não dou ouvido aos filhos, porque eu estou ali dentro daquele aparelhinho frio, ali que se descarta, muitas vezes estou ali. E muitas vezes é ali que eu preciso começar também a minha quaresma. Opa, eu tenho que dar atenção ao meu marido, eu tenho que dar atenção à minha esposa, eu tenho que dar atenção ao meu filho, eu tenho que dar atenção a este meu aluno, a este meu paciente, que muitas vezes chega aqui aflito e eu atendo como um cliente que paga o meu salário, mas que eu não tenho sentimento e eu preciso aparecer o sentimento. Então esse tempo da Quaresma nos traz boas coisas, traz sentimentos, nos faz dar sentido. Sentimento é combater a lepra, que é o pecado. E aí nós temos o sentimento pelo irmão, temos compaixão pelo outro, temos misericórdia e temos piedade também.
porque nós vamos rezar também, nós vamos ter compaixão nesse sentido. Então é importante nós olharmos para isso. Então com isso nós vamos compreendendo que a Quaresma vai significando muito para nós, e nós vamos ver que é nós os necessitados e precisados da Quaresma. Nós somos precisados da Quaresma, somos nós que precisamos caminhar nessa Quaresma justamente para esse homem velho, esse homem que está cheio de lepra, esse homem que está cheio de carcomido pelas traças, esse homem que está cheio de, como é que se chama, que eu não estou vendo, de teia, de umidade, de caruncho. Esse homem seja purificado, lavado, transformado, e ao chegar na Páscoa ele já é novo, uma novidade total, porque Cristo vencendo a morte, eu já com Cristo. Então, com Cristo estou reluzente de glória, com Cristo as minhas rugas desaparecem. Não, a nossa natureza, mas são imagens que eu quero dizer, da beleza, a imagem da beleza interior, que vai transformando a nossa vida. Então a Quaresma vai resgatando em nós uma confiança em Deus, a Quaresma vai resgatando em nós a nossa autoestima, vai resgatando em nós uma boa consciência, vai resgatando em nós o amor ao próximo, porque às vezes a gente está por tudo chutando até o gato, dentro de casa que não tem nada a ver, você dá um chute, porque se chutar o marido, pode ser que a coisa engrossa, né? Então quem eu bato? No filho. E assim faz uma cadeia de pecados. Então esse tempo da Quaresma é um tempo de reparar essas cadeias. Qual o jejum que agrada ao Senhor? Quebrar as cadeias, o jugo. Então isso que agrada ao Senhor. Isso é o que nós precisamos no tempo da Quaresma meditar. A que agrada ao Senhor? É claro que precisamos reparar o jejum, porque o nosso corpo pede. Por que ele pede? Porque tem uma necessidade. Então, se ele pede e eu não dou, eu passo um sofrimento, aquele jejum, estou usando essa imagem, jejum, por quê? Porque o corpo precisa daquilo, e eu não dou domínio. E domínio é um fruto do Espírito Santo que me ajuda em um equilíbrio, e nos traz um equilíbrio. Então, eu domino, mas não um domínio meu, é o domínio que é fruto, que é graça, que vem do Espírito, que vem daquele que se compadece, daquele que se interessa pelo seu Redentor, que se interessa pelo Criador, que se interessa pela vida eterna, que espera a chegada do seu Messias, que já chegou, mas que liturgicamente nos apresenta, porque a nossa vida, ela é constante. Precisamos vivê-la, precisamos aprendê-la, precisamos continuar vivendo e precisamos renovar a nossa vida cotidiana e todos os dias nesse sentido, irmãos. Então, os convido a viver esse tempo da Quaresma diferente, viver essa Quaresma de maneira nova, porque aí nos preparamos para chegar à paixão do Senhor, a grande semana, a semana grande que se chama, e viver uma semana intensa, e que nos levará aí a uma meditação de silêncio, de sobriedade, de ternura daquilo que está acontecendo, naquilo que aconteceu, naquilo que estamos vivendo, e nos leva a serenidade de fé, de vida. Então os convido, irmãos, a poder se encantar com esse tempo da Quaresma, porque não é um tempo triste, pesado, sóbrio, cinza, não é um tempo angustiante, é um tempo que precisa retirar as farras, os gritos, as algazarras que muitas vezes são falsas na nossa vida, para justamente entrar na verdadeira alegria, na verdadeira felicidade, porque muitas vezes confundimos entre luz e luzes, a luz de Cristo com a luz do mundo. A de Cristo é superior e eu preciso distingui-la, discerni-la, a luz de Cristo. Lembramos que São Paulo no meio-dia, imagem do sol a pino, pois uma luz mais forte o cegou.
Pois é necessário que essa luz também na minha vida, na tua vida, possa ela também cintilar, para que possa abrir no meu peito também os olhos como os de São Paulo. Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? É aquele que tu persegues. E como eu te persigo se eu estou fazendo as coisas tão bem? Quando você não faz a vontade de Deus, você me persegue. Quando você não faz a vontade de Deus, você me persegue. Eu pensava que fazia a vontade de Deus. E a vontade de Deus, qual é? Pois volta, vai-te. E ele vai se encontrar em comunhão com Pedro. Então nós também, a vontade de Deus é estar em comunhão com Pedro. E a comunhão com Pedro é doce, porque nos leva à edificação que Jesus Cristo edificou. Esta é a edificação de Cristo. E esta eu permaneço, porque ali eu sou chamado a permanecer no seu amor, permanecer no amor de Cristo, no amor que Deus revelou. Permanecer em mim e eu nele. Então esse amor de Deus permanece em nós. Então que essa quaresma possa nos ajudar a isto, que possa nos levar para isto, para que nós possamos desfrutar desta nova aliança, no qual o Senhor se revela no seu Filho Jesus Cristo, quando Ele entra na sua paixão, para que nós possamos também experimentar que o Senhor nos leva a um novo culto e a vida, que a nossa vida não é diferente daquela que nós estamos aqui no grupo de oração, compartilhando os amores que Deus revela, mas é a mesma vida que me leva para casa, que me leva para o trabalho. A minha vida não é dupla, então a minha vida ela é coesa, a minha vida ela é integral, a minha fé ela não se divide entre casa e paróquia, né? A minha fé é uma só e é verdadeira, porque vivo aqui a mesma que vivo lá. Então esta é a minha fé. Então eu os convido, irmãos, a viver tudo isso nessa graça que o Senhor se revela nessa noite para nós. Então os convido, irmãos, a poder experimentar esse amor, porque o Senhor diante de nós, como nós escutávamos outro dia, do Deuteronômio, te coloco diante de ti. 2 caminhos para você. Põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Não escolhe o outro caminho. Escolhe, pois, a vida. E a vida vem com os seus prêmios. Então, irmãos, os convido a escolher a vida. Os convido essa noite a poder se alegrar no Senhor. O Senhor que vai nos tirando penduricalhos para nos fazer maiores, no sentido de levantar-nos. Muitas coisas que nós vamos colocando na nossa vida nos leva à humilhação. O Senhor nos tira para nos exaltar, porque o Senhor eleva os humildes e humilha quem? Os poderosos, né? E eleva os humildes. Assim cantamos a Virgem Maria e assim fará o Senhor conosco. Então que nós possamos nessa quaresma também experimentar isso, que tantas vezes nós somos vítimas dos nossos pecados, né, do demônio, que nos leva a carregar tanto peso nas nossas costas, e o Senhor quer nos livrar desses pesos. O Senhor quer nos livrar dessas armadilhas. O Senhor quer nos tirar a carga pesada de sobre nós, nos aliviando, e o seu fardo é leve. Por isso ele diz: vinde, olhai, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando o nosso fardo é aliviado? Quando nós descobrimos que, como Cristo, que eu sou manso e humilde, o meu fardo alivia. O seu fardo também será livre. O seu fardo se tornará leve quando o seu coração se tornar como o de Cristo. O meu coração sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Isso fará com que os nossos fardos, meus e de todos, se tornem leves. Então aí nós somos chamados a interceder pelos nossos irmãos, aqueles que são mais fracos, pedir a bênção, a graça do Senhor que derrame sobre nós e aos demais.
Então nós somos chamados constantemente a clamar ao Senhor e pedir, sim, por que não? Pedir, Senhor, cura-me, Senhor, olha a minha fraqueza, a minha debilidade, Senhor, salva-me, Senhor, olha que estou enfermo, Senhor, cura aquele fulano de tal, toca, vá na sua casa, ajuda, intercede, sede um intercessor, seja alguém que seja como um anjo para aquela outra pessoa, que intercede, que vai ao seu encontro, porque é isso nós somos chamados, ser intercessores também diante do Senhor, para que possa salvar a nossa humanidade tão castigada, que possa ajudar a recuperar novamente a nossa vida, a nossa saúde, as nossas condições de todos os níveis. Todos temos uma necessidade, então que o Senhor possa atender a sua necessidade, mas para que o Senhor atenda a sua necessidade, pois aprenda a escutá-lo. As suas necessidades serão atendidas. Se você, que é filho, escute o Pai, e o Pai falará, este é meu filho amado, escutai. Escute, e escutar significa pô-lo em prática. Não como ouvinte distraído, mas pô-lo em prática. Isso se chama escutar. O que Cristo fala, esse é meu filho amado, escutai. E nisto compreenderás e viverás diferente. Pode acreditar que Deus realiza milagres. Deus faz milagres. Aquilo que eu posso fazer, sou chamado para que eu faça. Aquilo que eu sou chamado, aquilo que Deus faz, eu não consigo. Portanto, é Ele que realiza, mas é preciso que eu queira, é preciso que eu me aproxime, é preciso que eu tire as sandálias, porque a terra é santa e eu me aproximo de Deus. Então que nós possamos também nos aproximarmos de Deus e ver que Ele fala conosco. E Ele fala ao coração de cada um nesta noite. E com o seu Espírito há de fecundar a cada um nesta noite, na sua casa, aqui no meio de nós, possa também fecundar com o seu Espírito e nos ajudar a cada problema que cada um de nós aqui carregamos. Amém? Estão dormindo? Sim, não? Então tá bom, né? Chega, né? Então que tenha uma boa quaresma, uma boa preparação, possamos viver isso, todos não, eu também, eu primeiro na verdade, né? Então possamos viver melhor essa quaresma. E nesse sentido, possamos fazer diferente, e faremos diferente. Eu tenho me proposto e muitas vezes, de fato, se realize. Eu convido vocês, se propõem de maneira simples e humilde, que ninguém tenha que saber, mas que você diante do Senhor sabe que tem um diálogo de filho e que o filho é escutado pelo Pai.